Muito bem, vamos ver então aqui no Delphi como é que nós fizemos para atualizar o ACBR Monitor, tá? Você já viu lá a videoaula do Flutter, né? Onde nós enviamos os dados lá do ACBR Monitor para a retaguarda, e aqui na retaguarda nós temos que matar o ACBR Monitor, ressuscitar ele de novo, copiar pastas, copiar arquivos, enfim, tem um monte de coisa que nós precisamos fazer aqui no lado do servidor. Recordando, cada empresa tem o seu próprio ACBR Monitor. De acordo com o CNPJ da empresa, nós criamos uma pasta com o CNPJ e copiamos o conteúdo aqui de base para dentro dessa pasta. E renomeamos o executável do ACBR Monitor colocando o CNPJ da empresa. Você vai entender agora por que nós temos que fazer assim, tá? Vamos lá então. No meu controller do NFE configuração, eu tenho o método post, tá? Então eu alterei esse método post aqui de acordo com o que ele é feito lá pelo gerador de código, né? Normalmente o gerador de código ele cria um método post sem passar nenhum parâmetro aqui, tá? E o nome da procedure é inserir, tá? E aqui ele coloca o contexto, né? Então aqui eu coloquei o parâmetro CNPJ, pois nós estamos passando esse parâmetro na URL, quando a gente manda os dados para cá. E aqui no método eu alterei o nome de inserir para atualizar, e o parâmetro eu coloquei um CNPJ string, tá certo? Então vamos clicar aqui no atualizar, pronto, tá aí, ó, atualizar. Bora ver o que ele vai fazer aqui, tá? Primeira coisa que ele faz, ele pega o corpo da requisição e coloca em NFE configuração, que é esse objeto aqui, tá bom? Depois, ele cria um serializar JSON, utilizando esse TMVC JSON Data Object Serializer, tá? Esse cara aqui é do DMVC, desse framework que nós estamos utilizando, tá? Daí, ó, eu chamo o método parseObject, desse cara aqui eu criei aqui, e eu vou fazer o parse de quem? Do PDV configuração que eu mandei lá no cabeçalho do Flutter, né? Você lembra, se nós viemos aqui no Flutter, ó, que eu mandei o PDV configuração, ó, no cabeçalho, tá? Então, neste momento aqui, eu estou pegando o PDV configuração e estou fazendo o parse dele para esse PDV configuração JSON aqui, ó, PDV configuração JSON. Tá bom? Isso aí quando chega no servidor Node, né, ele já sabe que é um objeto JSON. É só eu dizer, ó, variável, tá ali, pega na requisição, no PHP também. Aqui no Delphi não é tão simples, né? A gente tem que chamar um monte de parafernália aí para conseguir trabalhar com ele. Tá? Beleza? Então nós estamos utilizando aqui os métodos do framework que nós estamos utilizando no Delphi, né, para fazer isso daí. Deixa eu abrir mais espaço aqui para a gente ver melhor. Então, depois que eu fizer esse parse aqui, ó, esse PDV configuração JSON, ele vai ser um conjunto de names e items. Beleza? O que é que eu vou fazer então? Eu vou fazer um laço no PDV configuração JSON, beleza? E quando o nome quando eu passar pelo nome desse mais quantidade, eu vou pegar o valor desse item e jogar na variável desse mais quantidade, que eu coloquei aqui em cima, tá? Já quando eu passar pelo nome desse mais valor, eu vou pegar o valor desse item, cujo nome é desse mais valor, e vou colocar aí desse mais valor que eu defini aqui em cima, tá? Então eu preciso fazer isso daqui para pegar esses dados que vieram aqui no PDV configuração, né? Certamente será mais simples de fazer isso nos demais servidores, tá bom? Principalmente no Node e no PHP. Pronto, se acontecer algum problema, ele vai gerar uma exceção. Se não, ele vem aqui embaixo, ó, e chama o método atualizar do service. Para o método atualizar, ele vai passar o NFE configuração, o CNPJ que veio na URL, o decimais quantidade que nós encontramos e o decimais valor que nós encontramos, que eles vieram no objeto PDV configuração lá no cabeçalho, tá, da requisição, tá? Depois disso tudo, eu faço um render nesse NFE configuração que eu estou mandando aqui, ó, tá? Ele vai ser atualizado lá no service, né? Eu renderizo ele e retorno ele para o cliente, beleza?
Vamos então para o método atualizar do nosso service. Vamos ver como é que ele funciona aqui. Está aqui ele, o método atualizar. Ele recebe então aqui o NFE configuração, o CNPJ, as quantidades decimais e o decimais valor, tá? Beleza. Primeira coisa então que eu crio aqui é um filtro. Eu vou verificar se a empresa, né, se esse CNPJ que subiu, se a empresa já existe, já está cadastrada no banco de dados, tá? Eu só vou seguir em frente se essa empresa existir. Se ela não existir, tem algum problema. Os dados da empresa não foram salvos ainda e de alguma maneira ele conseguiu entrar nas configurações da NFCE sem que os dados da empresa existissem. A gente vai ter que investigar um bug, tá bom? Bom, mas se a empresa existir, né? Então eu faço o filtro aqui, ó, CNPJ igual a CNPJ que foi enviado, passo esse filtro para o consultar objeto filtro e jogo isso em empresa. Empresa, cadê o objeto empresa? Esse objeto empresa eu coloquei ele aqui nessas variáveis de classe, tá? Coloquei aqui porque eu vou precisar dessa empresa em outro método também, que é no método do certificado. O caminho CNPJ eu coloquei aqui também, tá? Caminho com CNPJ, é uma string. Retornando lá então, no método atualizar, se a empresa existir, eu pego o ID da empresa que eu encontrei e jogo no ID empresa do configuração, tá bom? Daí no caminho salvar XML, no caminho salvar PDF, eu substituo onde tiver uma barra por duas barras. Aqui no nosso banco de dados local, ó, quando nós salvamos o NFE configuração, NFE configuração, deixa eu ver onde é que ele está, aqui ele, no caminho local aqui, ó, ele fica com uma barra, tá vendo? Quando chega aqui no lado do servidor, tá? Se eu tentar salvar isso com uma barra só no MySQL, dá um erro, tá? Por isso que eu estou substituindo uma barra por duas barras, para ele não dar nenhum tipo de erro no momento de eu salvar isso no MySQL, tá bom? Pronto. Daí aqui, ó, eu crio o filtro id empresa igual a empresa.id.toString, tá? E vou verificar se já existe uma configuração para essa empresa, tá bom? Se já existir, ó, eu consulto o objeto filtro para esse filtro aqui, né? id empresa igual a empresa.id.toString. Se já existir uma configuração para esse filtro, eu pego o id da configuração e jogo no configuração que eu recebi aqui como argumento e chamo o método alterar, tá? Se não existir, aí eu insiro o objeto NFE configuração, tá bom? Então a minha base aqui é o vínculo com a empresa, tá? Beleza. Aqui eu já resolvi a questão de salvar os dados no banco de dados, beleza? Depois que eu passo dessa primeira etapa aqui, ó, tá? Eu vou criar a pasta do ACBR Monitor, chamando quem? Passando o ACNPJ como parâmetro, que é o CNPJ da empresa, né? Esse método ele está logo aqui embaixo, ó, criar pasta do ACBR Monitor, tá? Se não existir o diretório c2.acbr monitor com o CNPJ da empresa, então eu vou chamar esse método aqui do biblioteca, ó, execute e espere. O método execute e espere aqui na biblioteca, ó, eu não vou explicar para você, porque eu só copiei e colei da internet, tá? Procurei na internet. Gostaria de chamar um arquivo BAT no Delphi e esperar sua execução. Tá? Procurei em inglês, achei aí um site lá, não lembro agora qual é o nome. Mas se você procurar por isso, você vai encontrar. Copiei e colei aqui e funcionou, tá? Como é que funciona isso daqui? Não fui nem atrás de saber. Tá? Eu abstraí isso daqui e é o que você deve fazer também, tá? Ele funciona. Ele chama o BAT, executa o que tem no BAT, tá? E ele aguarda a finalização disso. Qual é o BAT que eu estou chamando? Estou chamando o copiar base. Ó. Copiar base. Bora ver o que esse cara faz, tá? Lembre que nós temos uma pasta base com aqueles arquivos base que nós precisamos para o funcionamento do ACBR Monitor, né? Então, dentro aqui do meu projeto, que é esse aqui, ó, retaguarda SH,
eu tenho esse copiar base que você vai receber aí, tá? Eu vou usar ele em todos os servidores, tá? No do Delphi e nos outros também. Esse cara aqui, ó, tenho que abrir ele aqui no Notepad++ para nós vermos o que é que ele está fazendo, tá? Eu vou colocar um echo off, né? Tinha colocado echo on só para eu fazer uns testes, mas para ele não ficar jogando os comandos no prompt, tá? Se bem que isso não vai interferir em nada aqui pra gente, né? Que vai estar lá no servidor. Daí eu vou utilizar esse Robocop. O Robocop, né, é um programinha que vem aí com o Windows, tá? Que ele permite a cópia de arquivos de uma maneira mais inteligente, tá bom? O que ele vai fazer então? Ele vai pegar todos os arquivos que estão dentro de ACBR Monitor base, tá? E vai copiar para ACBR Monitor %1. O que é esse %1? Esse %1 é o primeiro parâmetro que está sendo passado aqui para esse BAT. E que parâmetro é esse? Ó, quando eu executo e espero, eu passo aqui o caminho da aplicação, passo o copiar base.bat, dou um espaço e passo o CNPJ como parâmetro, tá? Então nesse %1 aqui, ele está recebendo o CNPJ. Então neste momento ele vai copiar todos os arquivos de ACBR Monitor base para a ACBR Monitor com a pasta do CNPJ. Se ela não existir, ele vai criar, tá? Esse /E é um parâmetro para ele copiar todas as pastas e subpastas e todo mundo que estiver dentro dessas pastas e subpastas, tá bom? Beleza, depois disso, eu renomeio o arquivo ACBR Monitor .exe, que vai estar dentro da nossa nova pasta aqui, ó, para ACBR Monitor _CNPJ.exe, tá? É por isso que aqui, ó, na pasta da anterior state ficou ACBR Monitor _ o CNPJ.exe. Para quê, né? Para que colocar underline o CNPJ.exe? Você vai entender já já. Pronto. Então esse é o BAT. Eu chamo esse BAT aqui e espero ele executar, tá? Depois que ele terminar, eu retorno, né? Retorno aqui para quem eu chamou. Ele foi chamado aqui, ó. Então ele vai executar e vai aguardar. Depois ele vem para cá, configurar arquivo ini do monitor. Para esse método eu passo o objeto da configuração, a quantidade de casas decimais e a quantidade de casas decimais para a quantidade, né? E a quantidade de casas decimais para o valor. Esse método está logo aqui embaixo, ó, configurar arquivo ini do monitor. Então aqui nós vamos abrir o arquivo ini do ACBR Monitor, né? Que é esse arquivo aqui, ó, ACBR Monitor ini. Tá bom? E vamos começar a colocar os dados necessários para que ele funcione para esta empresa, tá bom? Primeiro eu defino aqui o caminho com CNPJ, que é C2.CBR Monitor, mais o CNPJ da empresa, tá? Daí no caminho salvar PDF, eu coloco caminho com CNPJ, que foi definido aqui em cima, mais PDF. E no caminho salvar XML, o caminho com CNPJ mais DFES, tá? Esses aí são os caminhos, né? Onde ele vai salvar os XML, ó. Beleza? E onde ele vai salvar os PDF com DANF. Tranquilo. Aqui eu abro o ini, tá? tinifile.create. Quem já usa o Delphi há bastante tempo sabe como é que isso funciona, né? Provavelmente já trabalhou com arquivo ini, tá? Quase certo. Então eu coloco aqui o caminho do CNPJ mais a CBR Monitor.ini. Ele vai então abrir o ponto .ini aqui, o CBR Monitor.ini daquela empresa, tá? Pronto, e aqui eu começo a trabalhar nas tags necessárias para que o CBR Monitor funcione para aquela empresa emitindo nota fiscal eletrônica para o consumidor, né? Que tags são essas? Vamos lá. A primeira tag é essa, ó, a CBR Monitor, né? O que é que eu preciso alterar nela? Preciso alterar a porta, tá? Por enquanto aqui, ó, eu estou passando a 3434, mas tenho tudo aqui, ó, mapear as portas por CNPJ. Eu vou precisar criar uma tabela aqui, tá? Portas da CBR Monitor. E essa tabela ela vai ter um ID, o CNPJ, tá? E a porta. Ou ela vai ter o ID e a porta e eu vinculo ela à tabela empresa. Mas eu estou pensando seriamente já colocar o CNPJ também. Embora esse dado fique repetido, facilita a questão das consultas e visualmente aqui pra gente quando nós estivermos olhando para a tabela, tá? Enfim,
eu vou precisar de uma tabela para colocar as portas, tá? Legal. Essas portas aqui, ó, elas já têm que estar configuradas, né? O intervalo de portas tem que estar configurado no Firewall do Windows, tá? Lá na nuvem onde você vai configurar isso daí, tá? Que para quando nós executarmos o monitor naquela porta, o Firewall não impeça de o monitor trabalhar, de ele receber requisições externas, tá? Beleza. Pronto. Daí vem o ACBR NFE Monitor, né? Vamos ver onde é que está esse cara aí. Tá aqui mais para baixo, ó. Veja que ele tem várias opções, né? Ele tem várias chaves aqui dentro dele, mas eu vou configurar apenas essas daqui, ó. Aqui é o arquivo logcomp, o arquivo web service, o CTE. Eu já estou colocando o CTE, MDFE, GNRE, social, reinf e BPE, tá? Para que ele fique logo com os caminhos aqui do CNPJ dessa empresa. A gente vai utilizar isso daqui? Não sei, talvez não, tá? Mas para que não fique bagunçado aqui, né, os arquivos eles fiquem diferentes, tá? Os caminhos fiquem diferentes, estou logo colocando os caminhos para todos eles, com o CNPJ da empresa, tá bom? Seria necessário colocar isso, né, para todos esses caras aqui, para que ele funcionasse para a emissão da NFC? Não, não seria, tá? Só esse daqui, ó, já resolveria, esse primeiro aqui já resolveria, tá? Esse aqui também, CBRNFE serviço, tá? Os demais aqui eu poderia tirar, mas eu estou fazendo assim, né, para que ele fique logo padronizado, tá? Depois vem aqui o Web Service. Esse Web Service aqui deu um trabalho, viu? Passei alguns momentos nele por conta de uma questão de configuração da CBR Monitor que eu vou explicar agora. Eu coloquei inclusive aqui, ó, tá, um comentário. Nós vamos alterar duas chaves nele, né? Que é a ambiente, que é ela, ó, e a UF, que tá aqui ela, tá? Bom, na documentação da NFE, existe uma tag lá chamada tipo do ambiente, onde 1 é produção e 2 é homologação, tá? Inclusive, aqui, ó, no Web Service Ambiente, nós estamos gravando dessa forma. Ó, Web Service Ambiente 2, que é homologação, 1 é produção, tá? Só que no CBR Monitor, olha só o que acontece com ele aqui, ó. No CBR Monitor, deixa ele pensar um pouquinho, pronto, pensou. Quando eu venho aqui em Web Services, ó, ele tem produção e homologação, né? Mas o que ele grava lá no arquivo é o índice desse rádio group aqui, ó, tá? Então o índice de produção é 0 e o índice de homologação é 1, tá? Que é como se fosse um array isso daqui. Então o que acontecia? Eu mandava para cá, para o arquivo ini, o mesmo índice que está aqui, ó, 2. Ele gravava aqui 2, né? Como se fosse um ambiente de homologação, tá? E acontecia um problema esquisitaço no CBR Monitor, tá? Ele ficava todo desconfigurado, enfim. Ele não espera que esse valor seja diferente de 0 ou 1. Se for 2, dá um problema esquisito. Eu passei muito tempo, né, algumas horas, para descobrir o que era isso daí, tá? Até que finalmente eu descobri que ele está gravando aqui é o índice, né? Então, se nesse ambiente tiver 0, é porque é produção. E se tiver 1, é porque é homologação, tá? Coloquei então o comentário aqui. Ó. O monitor leva em conta o índice do radio group, ou seja, será 0 para a produção e 1 para a homologação, tá? O que é que eu faço então? Eu pego o valor que eu gravei lá no meu banco de dados local e tiro 1, ó, menos 1. Por isso que tem esse menos 1 aqui, tá bom? E converto para string. Pronto. Daí vem os dados do responsável técnico. Esses dados aqui só tem 2 aqui no CBR Monitor, né, no INI dele. O CSRT e o ID do CSRT. Então eu só verifico se isso aí é diferente de 0. Se for, eu gravo esses dados, tá? Daí vem aqui NFCE. A tag NFCE está aqui, ó, tem várias coisas nela. Mas dessas eu vou precisar apenas o quê? Do ID do token, tá? Daí eu verifico se o modelo de impressão que está lá no meu banco de dados local é A4. Se for,
O modo de impressão do evento é 0, se não ele é 1, porque aqui no CBR Monitor eu tenho papel A4 ou bobina, tá? E novamente, com base no radiogrupo que ele vai gravar isso daqui, 0 ou 1, tá certo? Imprimir item em uma linha. Se tiver sim, eu coloco 1, se tiver não, eu coloco 0. Desconto por item, se for sim, lá no banco local, eu coloco 1, se não for, eu coloco 0. Tá? Então, o true e false aqui é 1 ou 0, para o ACBR Monitor. Imprimir QR Code na lateral, se for sim, eu coloco 1, se for não, eu coloco 0. Imprimir jetinho, se for sim, coloco 1, se for não, coloco 0. E imprimir nome de fantasia, a mesma coisa, se for sim, coloco 1, se for não, coloco 0, tá? Ainda tem o exibir total, tributos, item também, se for sim, coloco 1, se for não, coloco 0. Então, é bastante coisa, praticamente quase todos aqui que nós configuramos, né? Beleza. Daí vem o DANF-CE. DANF-CE, né, que são as margens inferior e superior e a largura da bobina. Tá aqui, ó. Tudo isso é configurado lá no nosso cliente, né? Sendo que essas margens elas sobem com um ponto, ó, tá? Então eu tenho que converter ela para string e chamar um replace. Ó, troca o ponto pela vírgula, por favor. E se você colocar com um ponto aqui, ele vai endoidar também, vai colocar, na verdade ele não endoida aqui, ele só coloca o valor padrão, tá? Beleza. Daí nós temos aqui em fonte linha item, o tamanho da fonte, ó, tá 6, né? A gente chama lá, a gente pega do NFC tamanho fonte item e armazena lá no INI. Daí em DANF, tem muita coisa aqui no DANF, né? Mas nós vamos pegar apenas o caminho do PDF, as quantidades decimais e as quantidades, né, de decimais para o valor, tá? Decimais para quantidade, decimais para valor. E em arquivos são os caminhos, né? Aí novamente eu vou ter caminho para coisa que, não, nesse caso são caminho para tudo que eu vou utilizar, tá? DFE, inutilização, EPEC, evento, TXT, distribuição, DFE. E os esquemas eles ficam sempre fixos na pasta de fora, tá bom? Detalhe importante, ó. Na pasta de fora do ACBR Monitor eu já deixo os esquemas aqui, pois eles vão servir para todas as empresas. É um esquema só, para todo mundo. Tá? Beleza. Retornando aqui, então, finalmente, né, quando eu termino tudo isso daí, eu chamo esse cara aqui, ó, QTask. Aí eu vou matar uma tarefa do Windows. Esse método aqui, ele funciona da seguinte maneira, ó. Se eu abrir 10 calculadoras do Windows e chamar esse método QTask, ele mata as 10 calculadoras. Ele vai pelo nome do executável. Agora você entendeu por que é que eu renomeei a CBR Monitor _ CNPJ.exe. É por isso mesmo, tá? Eu vou matar o ACBR Monitor daquela empresa. Beleza? Então vamos lá. QTask. O que é que faz o QTask? Pronto, é isso aqui, ó. Tá? Ele funciona. O que é que ele está fazendo? Não sei, não verifiquei, tá? Novamente, procurei por um método que matasse uma tarefa no Windows e fosse implementada em Delphi, tá? E esse método está na internet, né? As pessoas mandam lá um joinha dizendo que funciona muito bem. Copiei, colei, testei e funcionou, tá bom? Então pronto, aqui eu mato o CBR Monitor. Depois o que é que eu faço? Eu pego aqui o caminho do executável, ó, caminho com CNPJ mais a CBR Monitor, empresa CNPJ.exe. E eu chamo um shell execute. Para quê? Para abrir o CBR Monitor de novo, tá? Como eu mexi no arquivo ini, eu mato o CBR Monitor e reativo ele de novo para garantir que ele recarregou os dados do arquivo ini que eu acabei de alterar. Beleza? É isso então que acontece aqui no método para atualizar o CBR Monitor, tá? Tranquilo? Tem um todozinho aqui para a gente resolver, o pendente, né? Mapear as portas por CNPJ. Tem outros todos ainda lá no cliente para eu realizar, tá? Mas você vai receber esse código, você já pode fazer testes, tá bom? Com o cliente e se você usa o servidor Delphi, com este servidor Delphi, né? Em breve eu vou mostrar como é que foi implementar isso daqui nos outros servidores também, tá certo?